Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Atos, capítulo 10, versículo 1. Como é bom adorar o Senhor, né? Como é bom ter um louvor nos lábios todos os dias para apresentarmos ao Senhor. Como é bom. É como um casamento, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Nós precisamos louvar o nome do Senhor todos os dias. Independe a circunstância, aquilo que nós estamos passando. O Senhor, Ele é digno de todo louvor. Cada palavra que possa sair dos nossos lábios, que saia para engrandecer o nome do Senhor. Acharam aí? Atos capítulo 10, versículo 1. A palavra do Senhor nos fala assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Só até aí. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te adoramos, Pai. Como é bom, ó Deus, estarmos na tua casa. Como é bom, ó Deus, abrirmos os nossos lábios e engrandecer o teu nome. Jesus, fica à vontade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, faz a obra que só o Senhor pode fazer. Ainda, Deus, que eu fale aqui milhares de palavras, Deus, eu não tenho o poder de convencer ninguém. Mas o Senhor tem. E quando o Senhor nos convence do pecado, do juiz, da justiça, o Senhor nos transforma, nos liberta. O Senhor nos coloca diante, ó Deus, do Senhor, da tua palavra e em santidade. Pai, perdoa os nossos pecados e fala conosco. Limpa os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos entender tudo que o Senhor tem para falar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode assentar-se. Glória a Deus. Pode soltar os meus slides aí. Irmãos, eu estava preparando esta mensagem e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração a respeito dos 2 altares e a sua simbologia. Quando Cornélio ele estava orando ao Senhor, e a Bíblia deixa bem claro que era algo contínuo que ele fazia. Ou seja, ele não fez uma vez e parou de fazer. Ele fez algo que conseguiu subir como memória diante de Deus. E memória é algo que precisa ser muito maçante, né? Claro, a de Deus não. Mas a nossa, nós precisamos às vezes ler várias vezes para que possamos entender, compreender. Tem que repetir. Se você escuta, escreve, depois lê novamente ou ensina alguém,
você retém mais ainda, não é verdade? E a palavra de Deus fala que Cornélio fazia isso de maneira repetida, ao ponto de fazer com que um anjo de Deus nos céus fosse provocado a descer na terra para poder falar para Cornélio: Cornélio, tudo aquilo que você estava fazendo de maneira contínua, ou seja, todos os dias, subiu como memorial diante do Senhor. Ou seja, Deus está se lembrando, e Ele se lembra desde o primeiro dia, Cornélio, que você se atentou a orar, a buscá-lo e a colocar no altar dele uma oferta. Duas coisas o Senhor coloca aqui e deixa muito bem claro para nós. A Bíblia fala que ele orava de maneira contínua e ele ofertava ao Senhor. Essas duas coisas fizeram com que subisse perante o Senhor como memorial, como uma oferta agradável ao Senhor. Fez com que Deus se lembrasse das suas orações, do seu clamor, até que o Senhor então envia um anjo para poder falar com Cornélio. E o Cornélio chega, e o anjo chega até na casa de Cornélio, bateu na porta, né? Conjecturando aqui, irmãos. Cornélio, sou eu. Em uma visão que ele estava tendo, aquele anjo falou: olha, Cornélio, Deus, ele ouviu as tuas orações. E eu vim falar com você que Deus está te ouvindo. E Cornélio fica ali: mas quem é esse? Cornélio, no versículo 4, fala assim: Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória. Cravou na memória de Deus. Deus está vindo à tua casa, irmão. Deus, ele conhece cada oração que você tem feito. Mas quando nós fazemos as nossas orações, nós temos que atentarmos para alguns princípios espirituais. E Cornélio se atentou a grandes princípios espirituais que talvez a uma leitura rasa nós não vamos perceber. Mas tem alguns princípios que Cornélio ele cumpria. Cornélio, a Bíblia fala que ele era um centurião, gentil, correto? A palavra ainda não havia chegado lá na casa dele para produzir salvação, batismo, mas ele era um homem que temia a Deus por um ouvir falar. A história, o evangelho, ele já tinha ouvido de alguma maneira. E ele então clama para que a casa dele fosse alcançada. Cornélio começou a provocar um milagre de salvação sobre a sua casa. Cornélio começou a clamar até que a oração, o clamor dele, até que as suas esmolas que ele fazia perante o Senhor para as pessoas, subiam diante do Senhor. E então a Bíblia, ela vai nos falar, irmãos, a respeito desta história de Cornélio. Um homem gentil que provocou a presença de um anjo de Deus para a sua casa. Um cara que conseguiu fazer com que os céus o respondessem. Mas como é que Cornélio orava? Como é que Cornélio, ele colocava ali as suas ofertas, as suas esmolas? A Bíblia fala que havia um horário que ele fazia isso. Quem atentou para o horário aí? Qual era o horário que Cornélio fazia esta oferta ao Senhor? A hora nona. Alguém sabe mais ou menos quantas horas são no nosso horário, a hora nona que fala na Bíblia? Por volta das 3 horas da tarde. O entardecer. Irmãos, eu quero que vocês se atentem a este horário.
Cornélio, ele era um soldado. Irmãos, e quando fala dessa parte militar, são pessoas que amam regras. São pessoas que, quando tem um padrão, eles têm um padrão. Horário é horário. Princípio é princípio. Vestimenta é vestimenta. Até o corte de cabelo de um militar, você olha para ele e você, poxa, esse cara é militar. Até o corte de cabelo o identifica. E Cornélio, com certeza, ele já havia consultado e de alguma maneira, a Bíblia não discorre, não explica, mas de alguma maneira Cornélio conhecia um pouco da palavra de Deus. Um homem para fazer as suas orações em um horário tão específico da Bíblia, ele só podia fazer isso se ele conhecesse princípios espirituais. Ele só poderia derramar perante o Senhor as suas orações e as suas esmolas neste horário, porque ele sabia de princípios. E eu tive um sonho de ontem para hoje, um sonho até engraçado, e eu lembro de algumas partes do sonho. E o sonho de nós estávamos na ceia, e eu falava assim, pastora Rose, mas o pão não é pão de queijo. Imagina mineiro, né? Até na ceia que é pão de queijo. Eu tô pastora Rose. Não é pão de queijo que se coloca na ceia. É um outro pão. Não é este. E ela olhava para mim assim, ficava assim, ué. O mineiro, né? Uai. E aí eu falei, mas não é esse, é outro pão. Cadê o pão da ceia? Não pode mudar. E eu falava para ela assim, com princípios não se brinca, pastora. Não se negocia princípios, não se coloca pão de queijo no lugar do pão da ceia. E eu falei, Senhor, que tem a ver, que sonho mais estranho, né? Pão de queijo na ceia. E aí eu falei, poxa, tem alguma coisa, né? E aí eu estava buscando o Senhor, estava orando por essa palavra, e aí eu comecei a lembrar, falei, é exatamente aquilo que Cornélio fez. Cornélio conhecia alguns princípios, e princípios não se mudam, princípios se mantêm, princípios se praticam para que você possa a cada dia estar diante do Senhor, para que aquilo como Cornélio fez possa subir perante o Senhor. Cornélio, ele sabia desses princípios espirituais. Havia um ambiente, e este ambiente ele conseguiu construir para que o anjo pudesse visitar ele em visões, para que pudesse visitá-lo. E então, naquela visão, o anjo chegou e falou, olha, Cornélio, Deus me enviou. E agora eu quero que você, então, Cornélio, envia até Jope pessoas para que possam trazer um grande homem de Deus que está lá. O nome dele é Pedro. Vai estar, olha, o anjo, irmãos, olha como é que Deus é bom, né? Deus, ele está em todos os lugares, em todos os ambientes. Ele sabe o que está passando conosco. Deus sabia onde Pedro estava. Deus sabia na casa de quem Pedro estava. Deus sabia de todas as coisas e então fala com aquele homem, olha, envia, manda trazê-lo. Porque ele vai falar do meu evangelho. As boas novas do evangelho de salvação. Com certeza, a doutrina da salvação que os apóstolos pregavam, falavam, ministravam, clamavam, já havia percorrido todo Israel. Ao ponto daquele homem chamado Cornélio desejar tanto salvação, desejar tanta presença de Deus, que o anjo de Deus chegou até ali e falou, olha, você vai enviar, você vai mandar buscar, e tal homem vai chegar aqui, e aí então você irá conhecer tudo de salvação. A sua casa será alcançada,
a tua casa nunca mais será a mesma, porque você me adora em espírito e em verdade, porque você tem me buscado, porque você tem feito isso de maneira contínua e tem feito como um memorial perante o Senhor. Vire para o teu irmão e fale assim: irmão, tudo aquilo que você está fazendo, faça até virar uma memória perante os céus. Nós temos que fazer com que nos céus crie uma memória a meu respeito e a teu respeito. Porque tem muita gente clamando no mundo inteiro, não tem? Quantas pessoas estão orando neste horário, por exemplo? Quantas igrejas estão com culto neste mesmo horário? Quantas pessoas estão agora com os joelhos no chão, outras no monte, algumas pessoas jejuando, clamando? Por que você? Por que você acha que Deus tem que responder você e não milhões de pessoas com relação ao mundo? Por quê? Porque nós precisamos fazer com que os céus criem memória a meu respeito e a teu respeito. Tem que ser algo contínuo, tem que ser todos os dias, até eu provocar a presença do Senhor. Porque é ano de quê? Ano de provocar milagres. Como é que se provoca milagres? Orando, jejuando, indo ao monte. Mas isso tem que ser uma vez no ano? De maneira? Mas por que nós não damos continuidade a princípios espirituais? Por que nós só subimos ao monte e clamamos quando a coisa aperta? Por que às vezes só buscamos ao Senhor quando a coisa está feia? Ninguém está vendo aqui, olha irmãos, é um gentio. O evangelho de salvação ainda não havia alcançado essa casa. Que homem é esse? Você está vendo aqui nas orações de Cornélio: ai Senhor, cura minha perna, Jesus, porque minha perna está doendo. Ai Senhor, vem. Não, esse homem clamava por salvação, para que a sua casa fosse alcançada pela doutrina da salvação que os apóstolos pregavam. Ele tinha sede do evangelho, ele queria conhecer mais de um Deus tão poderoso. E aí nós vamos entender um pouquinho a respeito deste horário que Cornélio, então, ele estava diante do Senhor clamando. Abra sua Bíblia comigo, em Êxodo, no capítulo 30. Não precisa tirar os slides, não. Vamos todo mundo usar a Bíblia agora, irmãos. Agora é a hora de você, né? Êxodo, capítulo 30. Versículo 1. Acharam? Êxodo. É que lendo Atos 10, eu consegui enxergar dois altares. Em uma leitura em Atos 10, eu consegui enxergar dois altares. E nós vamos então falar um pouquinho desses altares. Vamos lá. Êxodo capítulo 30, versículo 1, fala assim: farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo,
Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Versículo 8. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Esse crepúsculo aqui da tarde, havia um princípio espiritual de se queimar incenso. Deus havia pedido para que eles construíssem uma igreja em meio ao deserto. E em meio ao deserto foi construído algo chamado tabernáculo. E ao ser construído, ele foi construído com vários princípios espirituais. Cada princípio, cada símbolo, já apontava para o futuro, falando da pessoa de Jesus. Por exemplo, cada símbolo que ao ser construído você vai vendo, madeira e ouro. A madeira vai falar daquilo que é humano, da pessoa humana de Jesus. O ouro vai falar de sua divindade. Tudo tem uma simbologia e tudo já apontava para a pessoa de Jesus. E aqui a Bíblia vai falando que tinha então um princípio espiritual para queimar incenso. E o princípio espiritual era pela manhã e pela tarde. No crepúsculo da tarde é exatamente a hora nona, que Cornélio, lá em Atos 10, ele estava perante o Senhor de maneira contínua. E o que a Bíblia fala aqui? Que tinha que ser de maneira contínua. Olha o versículo 8. Serás incenso contínuo. Cornélio, de alguma maneira, sabia que as orações são como um incenso perante o Senhor, agradáveis às tuas narinas, para fazer com que os céus criem memória. E é tão legal, irmãos, que já existe, né, nos dias de hoje, uma medicina alternativa, né, que é a parte do aromoterapia. Não é verdade? Se tiver alguns animaizinhos, estiverem estressados, coloca para cheirar. Alguma pessoa, se você cheira lavanda, você fica calmo. Tem um monte de estudos. Mas é tão engraçado que o cheiro, ele cria memória. O cheiro cria memória. Talvez você tenha memórias de cheiro de pessoas lá atrás. Talvez lá tem coisa que tem até que ser curado, porque talvez só de sentir o cheiro que você sentia do seu primeiro namorado, ficou lá 20 anos atrás. Você sente o cheiro e fala, nossa, é o cheiro de fulano de tal. Fulano de tal, quando eu namorei com ela, tinha esse cheiro. Quando eu namorei com ela, tinha esse cheiro. E quando algumas pessoas queimam aquele alho, né? Do lado da tua casa, o que acontece? Cria memória na hora, né? Ai, que fome, né? Traz à memória tudo que você está sentindo, né? Começa aquele monte de emoções dentro de você. Da fome sem ter, é algo muito legal que o cheiro proporciona para nós. E é isso que exatamente Cornélio estava fazendo, criando memória nos céus, para que o Senhor pudesse respondê-lo com salvação. E eu quero que você, a partir de hoje, entenda o que é adoração. Eu preciso construir memórias nos céus. Eu preciso fazer com que você entenda que eu preciso criar memórias para que, quando você clamar, lembra de Daniel, quando ele orava de manhã, de tarde, de noite. Lembra quando Daniel fazia isso?
quando ele clamava ao Senhor, criou-se uma memória, e quando o anjo veio para responder, havia muitas batalhas espirituais rolando. E aí chega o anjo e fala: olha, desde o primeiro dia, você já havia criado memória nos céus em seu favor. Desde o primeiro dia, Daniel, olha, você pode ter certeza, Daniel, que desde o primeiro dia Deus já havia escutado. Por quê? Porque ele fazia isso de maneira contínua. Ele não parou e ele não parava. E em nome de Jesus é tempo de nós entendermos, para que nós possamos provocar milagres, nós precisamos criar uma memória. Você não pode parar. Ah, mas pastor, eu já conquistei algumas coisas, irmãos. Algumas coisas. Este homem clamava por salvação na casa dele. Este homem clamava para que a salvação chegasse até o seu lar. Ele conseguiu criar uma memória até que um anjo veio da parte de Deus para respondê-lo. E em nome de Jesus, assim será conosco. Assim será conosco. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse 8. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e versículo 4. Apocalipse 8, 3 e 4. Vai falar assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Eita glória! Com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do... Irmãos, este mesmo altar que eu estou mostrando para vocês aí em figura, tem também no santuário celestial. Tudo aquilo que é figura, que é figurativo no tabernáculo, é porque ele pegou uma cópia daquilo que havia nos céus, quando ele foi escrever a planta e todos os detalhes, medida por medida, Deus deu para Moisés, segundo a planta do santuário celestial. Então aqui nós estamos vendo um anjo perante um altar de ouro, assim como este altar aqui. Este é o altar de incenso do tabernáculo. Este anjo estava com o quê? Com o seu incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Oh, aleluia, irmãos. Olha que algo extraordinário que Deus faz. Vai subir perante o Senhor como um incenso agradável. É tão incrível que este incenso, ao ser oferecido neste altar, chamado altar de incenso, ele saiu uma fumaça agradável. E essa fumaça, ela saía em direção ao Santíssimo Lugar. E ali enchia todo o Santíssimo Lugar de fumaça. E Deus visitava em meio à fumaça. Por quê? Porque o Deus estava... Essa é a oração de fulano, de ciclano. Essa é a entrega de Cornélio. Não, essa eu sei. Essa é da presbítera. Não. Olha, essa fumaça do pastor Pierre. Não. Imagina, irmãos, o cheiro. Deus conhece, Deus sabe. Deus coloca aqui este anjo, e é mostrado que esse anjo tem um incensário com muito incenso para oferecer, junto com as orações dos santos, foi colocado. Por quê? Ao ser derramado o incenso neste altar,
este altar ele tem o poder de canalizar toda a fumaça até o santíssimo lugar, aonde Deus está, para que haja resposta para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. E será assim, Deus fará todos os dias, de maneira contínua, em nome de Jesus. Assim é o nosso Deus. Isso é adoração, irmãos. Adoração não é colocar um louvor todos os dias na sua casa, uma música que você gosta, não. Todas as suas atitudes, todo ser que respire e louve ao Senhor, cada palavra que possa sair dos teus lábios precisa louvar ao Senhor. Aonde você vai, aonde você trabalha, precisa ser um louvor a Deus. Só você tem a capacidade de mudar os ambientes, porque Deus te escolheu. Está na hora de você chegar e você montar um altar e falar assim: Senhor, aqui eu irei orar todos os dias até o Senhor responder. E pode ter certeza, irmãos, que quando a oração dos santos é colocado ali neste altar de incenso, a fumaça vai até o Santíssimo Lugar. A fumaça, ela vai, quer ver a prova disso? Abra lá em Levítico, você vai entender. Levítico 16. Levítico, capítulo 16, versículo 12. Acharam? Vamos ler o 11, porque aí nós vamos conseguir ambientar no tabernáculo esta ação. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o quê? O incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e os 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, que é a arca da aliança, viu, irmãos, aqui, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. Havia uma oferta que Arão, como sumo sacerdote, ele precisava fazer, que era a oferta anual pelo pecado. E anualmente ele tinha que cumprir este ritual, que era, por isso que eu falei que ao ler o texto de Cornélio, de Atos capítulo 10, eu consegui enxergar ali 2 altares. E os 2, eles têm ligação. É tão incrível que aqui a palavra mostra que Arão, ele estava no ambiente externo do tabernáculo. E no ambiente externo, deixa eu ver se eu coloquei uma figura aqui. Aqui. No ambiente externo, havia este altar chamado altar de holocausto. Altar de sacrifício. Altar aonde era colocado uma vítima. Aonde era colocado o novilho, a carne de um animal que era ali queimada para poder, então, de maneira contínua, para que houvesse o perdão do pecado. E é tão incrível que anualmente Arão tinha que fazer algo. Arão, ele tinha que ir até este altar, ele tinha que, tá vendo esse incensário embaixo, um ambiente de se colocar brasas.
pegava-se as brasas que estavam dentro deste altar de sacrifício, colocava essas brasas neste recipiente, depois ele entrava até o primeiro pátio, a primeira entrada do tabernáculo, e ali ele, no altar de incenso, a Bíblia vai falar que tinha que ser colocado estas brasas. O incenso, ele era um pó, e ele tinha que ser derramado sobre essas brasas para que saísse uma nuvem de fumaça, e então essa nuvem pudesse entrar até o Santíssimo Lugar, até a presença de Deus, até provocar um milagre. E olha para você ver como é que Cornélio sabia destes princípios espirituais. Porque para colocar aqui, irmãos, tinha que colocar as brasas lá, mas tinha que pegar essas brasas de onde? Do altar de sacrifício. Ou seja, não tinha como oferecer uma oferta suave. Não tinha como oferecer um incenso agradável a Deus se não houvesse o sacrifício. Por isso que há um tempo atrás eu ministrei aqui na igreja o significado da palavra adoração. Lembra que eu disse que a palavra adoração ela tem um significado, e o significado dela em hebraico significa serviço, aquele que serve, aquele que faz algo para o seu Senhor. Lembra disso? Ou seja, a verdadeira adoração, e para que possamos então ter mais contato com Deus, louvá-lo mais, é necessário você estar ambientado ao serviço de Deus. Você foi escolhido para um serviço, para uma obra, para falar do Evangelho, para transformar o lugar aonde você está, para poder chegar no lugar aonde você está e ali você então mudar o ambiente. Deus te escolheu para isso, para um serviço do reino. E por isso Deus falou assim: ô Cornélio, manda buscar aquele que já conhece o meu evangelho e está a meu serviço. Pode mandar buscar. Quem? Pedro. Pedro já havia conhecido o evangelho. E aquele que conhece o evangelho, ele está a serviço do evangelho. Fala para o teu irmão assim: irmão, aquele que conhece o evangelho, ele foi escolhido para um serviço. Você está a serviço do rei. Amém? Você entendeu? Você está a serviço do rei, do reino. Então, se a adoração é serviço, tem gente, irmãos, que tem muito contato com Deus em fazer alguma coisa. Por isso que o tabernáculo era lotado de serviço. Cada um tinha uma função. Um ia lá, pegava a brasa, colocava, o outro vinha com incenso, colocava ali sobre a brasa, mas era incrível. Não tinha como este altar aqui, ó. Este altar aqui, ó. Assim é no tabernáculo. Não tinha como este altar funcionar sem o primeiro altar. Não tem como a tua adoração subir se não houver sacrifício. Por isso Cornélio, o que Cornélio fazia? Vamos voltar para Cornélio, porque Cornélio ele sabia desses dois altares. Cornélio ele ofertava e orava. E Apocalipse vai falar que a nossa oração ela é entregue com incenso. Não é? Então a oração de Cornélio era um incenso colocado, mas agora não mais em figura, não mais em um altar, porque o altar do Antigo Testamento, essa simbologia já havia se passado. Ele sabia que se ele fosse crer no verdadeiro Deus, crendo em Jesus, orando em nome de Jesus, ele sabia que a sua oração iria subir, porque Jesus, ele se... O que Jesus fez? Ele se propôs ser o altar. Porque é muito legal, irmãos, quando nós oramos, nós não podemos orar em nosso nome.
Nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque senão não sobe. Porque a nossa oração, ela precisa ser em nome de Jesus. Para subir. Porque senão vai ser uma oferta qualquer. Mas Cornélio sabia, então Cornélio, no mesmo horário que lá atrás no Antigo Testamento, se colocava as brasas no altar de incenso, no mesmo horário que se fazia ali na presença do Senhor, para poder encher aquele ambiente. Está vendo a fumaça ali? Colocava sobre as brasas e ali eles ficavam balançando e a fumaça ia adentrando ao Santíssimo Lugar. E a Bíblia vai falando que Deus descia em meio a uma fumaça. Que fumaça era essa? A fumaça lá de fora, de uma vítima sendo sacrificada, de um animal sendo morto, para que houvesse então o perdão da humanidade, de um povo. E em nome de Jesus eu quero falar para você que este ano é o ano de nós provocarmos milagre, mas o milagre ele só vai acontecer se for de maneira contínua a tua adoração. Não pode parar, ainda que venha problema, ainda que venha dificuldade, ainda que venha qualquer tipo de problema, você não pode parar de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor, porque chegará o dia e um horário, irmãos, pode ter certeza, tem um horário, Deus responderá. E quando chegar a resposta de Deus, haverá salvação na tua casa, haverá cura na tua casa, haverá prosperidade na tua casa, em nome de Jesus, porque assim é o nosso Deus. Amém? Fala para o teu irmão, você fala assim, irmão, não pode parar. Não para de adorar o Senhor. Não para. Olha, nem a altura, nem a profundidade, nada. Pode o quê? Não pode, irmãos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Eu sei que é difícil, às vezes, buscar ao Senhor em um ambiente de dor, em um ambiente que, às vezes, de enfermidade, eu sei que é. Mas, assim como Cornélio, faça de maneira contínua ao teu Deus. Não para. Cria, sabe, padrões. Cria esse ambiente. Deus te escolheu para isso. Deus te escolheu para mudar a história da tua casa. Cornélio só mudou a história da sua casa, porque ele orava de maneira contínua, e de maneira contínua ele fazia ofertas. Por que a Bíblia tinha que colocar essas duas coisas? Porque exatamente são os dois altares. A oração é um altar de incenso. A oferta é o altar de sacrifício. É aquilo que eu vou sacrificar perante o Senhor. E este altar, ele só funciona. Ou seja, a sua oração só pode subir se houver sacrifício. Por isso que nada na vida é fácil, irmãos. Meu pai já dizia que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Mas aquilo que eu conquisto, aquilo que eu vou atrás, e que Deus honra, irmãos, eu dou valor. Por quê? Porque Deus, Ele ama sacrifício. Ele ama, não é o sacrifício de você se autoflagelar, não, mas é o sacrifício de você se propor perante Ele, de falar assim, eu vou orar até criar memória, não vou parar, eu vou buscar até criar memórias diante de Deus, eu vou clamar até Deus, aleluia, agora eu sei, está lá, olha, lá em tal lugar, tem fulano, está orando, não para, eu vou visitá-lo, vai lá anjo, responde, vai lá, transforma a casa, vai lá, transforma a família dele. Porque assim o evangelho tem este poder. Quando Pedro chega, irmãos, na casa de Cornélio, o que aconteceu? Pedro queria ir. Pedro teve uma resistência muito grande de ir para a casa de Cornélio. Ele teve uma visão, não foi? E aí vinha descendo dos céus um lençol atado pelas quatro pontas. Se você continuar lendo o capítulo 10, você vai ver isso lá em Atos.
E aí Deus mostra alguns animais que pela lei não se poderia consumir. E Deus vira para Pedro e fala assim: Pedro, mata e come. E Pedro fala: mas Senhor, como posso eu comer, né, coisa comum e imunda? E o Senhor fala para ele assim: ó, não torneis comum nem imundo aquilo que eu já purifiquei. Porque aquela imagem que Pedro estava tendo era exatamente do evangelho que era para chegar aos gentios, e que Pedro tinha uma grande resistência de evangelizar gentios. Sabe que a palavra evangelho era apenas para o grupo dele. O que Deus faz? Envia Pedro e Pedro vai. Quando chega naquele lugar, irmãos, aquele culto foi maravilhoso, assim como este. Eu creio que subiram juntos ali a oração, com um aroma agradável a Deus naquela noite, na casa de Cornélio. E o fogo desceu, e a glória desceu naquele lugar. Todos que estavam ali, irmãos, a família dele, a Bíblia vai falar que eles foram salvos, batizados. Aquela casa foi transformada, porque o evangelho de salvação chegou na casa daquele que criou uma memória perante o Senhor, daquele que clamou e não desistiu da sua casa, daquele que orou, jejuou, ofertou, até ver a sua casa sendo salva. E assim é o nosso Deus. E é isso que Deus faz. Mas talvez você vai, mas pastor, olha, por que eu estou falando que a parte de adoração tem a ver com o sacrifício, tem a ver com o serviço? Só para você entender, para poder compor aquele incenso que era colocado e derramado, era um pó, como hoje você compra para poder, né, queimar e soltar fumaça, era um pó que se fazia. Mas havia 3 ingredientes para poder compor. E é tão sério estes 3 ingredientes que tinha que ser conquistado. Era muito trabalhoso. E tudo Deus vai falando: olha, e tudo isso que eu estou dando jamais poderá ser usado para algo pessoal. Você não pode usar para você. Para quem que Cornélio ofertava? Por quem é melhor a pergunta? Vou melhorar a pergunta. Por quem Cornélio ofertava? Pela sua família. Por quem Cornélio orava? Pela sua família. Cornélio sabia até os princípios espirituais da... Irmãos, sabe qual é a maior alegria de um sacerdote, de um pastor? Eu falo isso sempre em reuniões com os nossos pastores. É ver o milagre na vida do povo. Se tem uma coisa que nos enche de alegria, irmãos, é ver salvação, cura, é ver prosperidade na vida das pessoas, porque é isso que nos enche de fôlego e de força. E olha, não é fácil fazer com que os céus criem uma memória da Igreja do Tabernáculo de Deus. São 10 anos. Nós estamos vendo muitas respostas neste ano. É ou não é? Olha a quantidade de milagres que Deus já fez no nosso meio este ano. 10 anos. Você acha que é fácil criar memória? Você acha que é fácil? Para uma criança, você tem que falar assim, ó, B mais A é Bá. B mais O é Bó. Eu e o Léo sabemos disso. Né, Léo? Como é que são os para-casas lá, Léo? Vamos formar a palavra. Até criar uma memória, você fala assim, não, meu Deus, que dia que vai pegar esse B mais A? B mais A, Bó. Filho, não tem O, filho. B mais A, Bu, filho. Fala todos os outros, outras vogais, mas não fala o que você está falando.
Ai, Jesus, até criar memória nesse abençoado que tem que falar B mais A é Bá. Não é Bó, nem B, nem Bi, nem Bu, é Bá. Criar memória dá trabalho. Por isso você não pode parar. Por isso você não pode desistir mais, pastor. Está demorando, não importa. Continua construindo memórias até o anjo chegar e responder em nome de Jesus. Continua, vá até o fim. Tinha 3 ingredientes. O primeiro era o estoraque. Era uma substância tirada da resina de uma árvore encontrada nos montes de Gileade. Agora vamos lá. Aonde esse povo eles estavam quando construíram o tabernáculo? No deserto. Lotado de árvores. Né? Lotado de árvores para sair tirando resina. Essa em específico. Só achava nas montanhas de Gileade. Agora você imagina a pessoa incumbida de montar o incenso. Presbítero Leonardo, tu és da tribo de quem? De Levi. E tu estás incumbido de montar o incenso. Não pode usar para você. Aí, mas como é que monta isso aí? Olha, tem uma árvore lá em Gileade. Para você buscar. Chega lá. Aí eu chego lá e já vou procurando resina. Alguém sabe o que é resina? Você tem que agredir a árvore, dar nela um corte. Sai um leitezinho, um líquido. Aquele líquido em contato com o oxigênio, ele petrifica. E forma-se uma resina. Eu tinha que chegar ali, cheguei, estou colhendo resina. Vem cá, resininha. Não. Tinha que cortar a árvore, esperar ali alguns dias, sair, petrificar, retirar, montar em algum animal, sei lá, ou a pé. E tinha que voltar lá para o tabernáculo, irmão. Eu estou falando só do primeiro ingrediente, são 3. Imagina quantos dias que esse homem caminhava para poder chegar até essa árvore. Imagina o trabalho que se dava e que se deu. Por isso que eu estou falando para você que a adoração tem a ver com serviço. Tinha que saber aonde buscar, tinha que saber aonde clamar, em que momento ia buscar esta resina e buscava. E essa outra aqui era a ônica. Era um perfume extraído de um molusco marinho. Os trombos que vivem no fundo dos mares orientais. Isso é uma figura das orações do crente. De onde é que tinha que extrair isso aí? Esse molusco? Do fundo de um mar. Naquela tribo tinha que ter mergulhador. Trabalho que se dava montar um incenso, irmãos. Não, mas tem gente que hoje deixa eu entregar qualquer coisa, vai subir. Irmãos, não sobe. Não é qualquer coisa que sobe perante o Senhor. Não é qualquer oferta que sobe perante o Senhor. Não é qualquer oração que sobe perante o Senhor. Lembra quando quiseram entregar uma oferta estranha, um incenso estranho para o Senhor? O que aconteceu? Foram mortos. O altar não aceita. Deus não aceita. Não é de qualquer jeito que se ora. Não é de qualquer maneira que se busca. Eu preciso criar uma memória. Eu preciso buscar, eu preciso adorar. Ainda que está doendo, eu vou orar. Ainda que está, sabe, eu estou todo moído, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou jejuar. Eu quero adorar o meu Deus, eu quero buscar. Eu quero vir para o Conhecendo a Bíblia. Eu quero vir na segunda-feira, eu quero buscar ao Senhor. Eu quero uma visita, eu quero criar memória. E para isso, Deus nos chamou. Onde é que era encontrado a ônica? De um molusco aonde? No fundo do mar, irmãos. E o risco se corria. Qual risco você corre para poder entregar algo que suba perante o Senhor?
Tem coisas que nós, assim como domingo passado, Deus vem me dando ministrações bem nesta linha. Tem coisa que nós fazemos, ai Senhor, eu não posso entregar uma oferta porque eu tenho medo de amanhã eu não dar conta. Já não tem que pagar a conta de amanhã, né? Eu não tenho tudo. Como eu falei domingo passado, já está juntando moedas. Aí você fala, ai Senhor, como é que será amanhã? Aleluia. Tudo tem um preço. Eu não compro o Senhor, mas eu crio memórias. Eu crio memórias. Uma hora Deus vai responder. Uma hora chegará o milagre. Nós precisamos de um grande e poderoso milagre. Olha para você ver qual era a dificuldade de se encontrar esses ingredientes para poder compor o incenso. E por último, o gálbano. Era uma essência extraída da trituração das folhas e galhos desse arbusto, encontrado na Arábia, Pérsia, Índia, África. Isso aponta para o poder da oração feita ao Pai. Tudo o que Deus pede, irmãos, tem um porquê. Tudo o que Deus faz tem um porquê. Entenda isso. É necessário você compreender o que Deus está fazendo, o que Ele deseja fazer na minha vida e na sua vida. Abra sua Bíblia comigo para a gente encerrar. Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Davi também conhecia os princípios da oração e da adoração. Vamos ler o 1 também? Fala assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Aleluia. Davi também sabia tudo que acontecia no tabernáculo. Suba as minhas orações como um incenso, Senhor. Suba as minhas orações como um incenso, e seja o erguer das minhas mãos como uma oferta. Ele sabia que para Deus responder, Davi fala, olha, seja o erguer das minhas mãos uma oferta. Por que Davi fala isso? Davi estava entregando alguma coisa para Deus? Estava ofertando alguma coisa? Naquele momento estava sem nada para entregar, mas ele olha para o Senhor e fala, Senhor, que as minhas orações sejam como lá no altar de incenso, eu possa subir e ir até a tua presença, Pai. Não tenho nada aqui para te entregar hoje, mas o Senhor sabe que as minhas mãos é uma grande oferta para o Senhor. Que o que o Senhor pedir para eu fazer, eu vou fazer. Nas minhas mãos, Deus, eu já entreguei muitas vitórias ao teu exército. Nas minhas mãos, Senhor, eu já fiz muita coisa para a tua obra. Davi, ele estava trazendo a memória. Não que Deus esquece, irmãos. Mas a Bíblia fala que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Traga a tua memória. Sabia que você pode orar e falar, Senhor, lembra-te, Senhor, do teu servo. Sabia? Você não está colocando Deus na parede, não. Não porque Deus, mas você pode orar, Deus, lembra-te do teu servo. Lembra quando o profeta Isaías chega para o rei e fala assim, rei, arruma a tua casa porque você vai morrer. O que o rei faz? Vira a carinha para a parede e começa a clamar e fala, Senhor, lembra-te. Lembra, Senhor, que o teu servo já fez isso. Lembra, Senhor. Lembra, Deus. E Deus fala para o profeta, volta,
porque eu estou dando mais 15 anos de vida. Se coloque de pé no teu lugar. Este é o nosso culto de louvor e adoração. Davi aplicou muito bem aquilo que ele conhecia como princípios espirituais. E eu quero que nesta noite você aplique também a palavra. Aplique a palavra na tua vida. Peça ao Senhor para que Ele possa falar ao teu coração e peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa encher os teus lábios, para que você possa clamar e falar: Senhor, hoje eu entendi o que é adoração. Adoração, Pai, é o meu serviço perante o Senhor. Eu preciso fazer a tua obra, Senhor. Eu não posso parar ainda, ó Deus, que eu esteja fraco, eu não posso parar porque eu sei, Deus, que quando eu coloco as minhas mãos na tua obra, eu sou alimentado. Quando eu coloco as minhas mãos em um ministério, eu sou suprido. Quando eu coloco, ó Deus, a minha voz, o meu pensamento, o meu coração perante o Senhor responde e sempre respondeu. Por isso, nesta noite eu te convido a clamar ao Senhor e fazer com que os céus criem memória de ti. Eu preciso que você entenda isso, que é fundamental você criar memórias, repetir até ver a resposta de Deus. Ah, Deus, eu vou clamar até o Senhor curar. Eu vou orar e eu vou jejuar até o Senhor fazer a obra. Meu Deus, eu não vou desistir, Deus. Eu não vou parar, eu creio na tua palavra, Senhor.